Você já se pegou agradando demais ou tendo que controlar tudo para que nada fuja do seu padrão, porque senão tudo desmorona? Ou rindo como forma de submissão, rindo porque você não sabe se posicionar, se silenciando porque você precisa agradar, porque você tem que viver dessa forma, tem que ser moldada? Essas são uma das muitas feridas presentes no inconsciente coletivo feminino, que está presente em mim, que está presente em você, que nós herdamos da nossa avó, que nós herdamos da nossa mãe e que elas herdaram das mulheres que antecederam a nós. E quando a gente não percebe a nossa atitude, a nossa decisão, quando a gente não percebe aquilo que a gente está sentindo, quando a gente não percebe aquilo que a gente pensa 24 horas por dia, se tem uma coisa que não dorme, é o nosso pensamento. Mas quando a gente não consegue, não sabe verbalizar, traduzir o que está se passando na mente, o que está se passando no coração, a gente não consegue entender e identificar o que são padrões. E padrões nada mais são do que atitudes, decisões. Decisões, assim como eu acordo e decido, ok, eu vou colocar essa roupa, eu vou tomar banho essa hora, eu vou fazer essa agenda, esse planejamento, eu não vou fazer nada, houve também uma decisão, a inércia também é uma forma de decisão. Quando eu exerço uma decisão, uma atitude, eu estou colocando em prática um padrão. Eu estou colocando em prática uma crença. Ela pode ser positiva ou negativa, tudo vai depender do resultado que eu tenho. E quando eu não tomo consciência desse padrão, é o que a gente chama que a nossa vida vai rodando no piloto automático. E é onde entra a posição de vítima. Então eu tenho certeza absoluta que tudo que acontece comigo, eu não tenho como mudar. Eu não tenho solução, eu não tenho estratégia e realmente eu não consigo pensar numa solução se eu não busco por informação. Se eu não busco por educação, se eu não busco confrontar aquilo que foi me passado como verdade. E sim, confrontar, buscar informação assusta, dá medo, não é só com você, comigo, assusta porque o cérebro vive nesse padrão. Ele quer perpetuar aquilo que ele acha que já é certo, que ele já sabe como fazer, que ele já sabe procurar as saídas, ele não gosta de ser confrontado com o novo, porque isso demanda energia e demanda medo, né? Então entra ali naquela parte do cérebro reptiliano que ou é fugir ou é correr. Sempre a gente sente o medo, sente a culpa, né? Por isso que as atitudes normalmente vão ser de submissão, de se silenciar, de agradar. Exemplos práticos, por exemplo. Quando alguém faz uma piadinha com você, você sente que algo ali não foi bom, só que você ri. Isso é uma forma de submissão. Ou quando você sabe que você tem um talento, que você sabe que pode brilhar, porque é permitido brilhar, assim como a flor. A flor, ela é simplesmente bela, ela simplesmente ocupa o lugar dela, a flor é abundante, ela não compete, ela simplesmente é, e ela não deseja ser outro tipo de flor. Então, o brilhar, isso também é um direito nosso como ser humano, como mulher, mas nós recebemos um padrão de que se eu brilhar, eu posso vir a passar vergonha, eu posso vir a cair e as pessoas vão rir de mim, elas vão me criticar, elas vão me julgar, elas vão me chamar de soberba, de arrogante, eu não vou ter ninguém para pedir ajuda, eu não vou conseguir sozinha procurar uma solução, porque as pessoas que eu atraio são sempre ruins. Isso é um padrão, isso também é uma mentalidade de escassez que a gente também herda. Mas é uma forma de sabotar o próprio brilho. Então, quando eu tenho permissão de brilhar, eu não brilho por conta desses medos que vêm. Ou quando eu não consigo sair do lugar. A procrastinação também é muito isso. Você fica morrendo de medo, novamente, da crítica, do julgamento, de não ser bom o suficiente. Ou sempre tem que estudar mais, tem que fazer mais, tem que ter mais tempo para pegar prática, porque nunca tá bom, que é o perfeccionismo que a gente se cobra tanto também como mulher. Ou
Em paralelo, você tem totalmente o oposto, são mulheres que não se permitem ter tempo. Elas precisam produzir, elas precisam ser funcional, elas precisam ser útil o tempo todo. Porque imagina, se permitir ter um hobby, se permitir ter prazer, independente do prazer, seja por diversão, seja sexual, ela só tem que servir, ela só tem que servir, ela só tem que ser útil. E isso acaba também destruindo a mulher por dentro. E muitas vezes a gente vê casos aí que o próprio corpo começa a dar sinais de você não vai parar por bem, então a gente aqui dentro vai fazer você parar para aprender. E o tempo vai passando e essas mulheres não conseguem, por mais que elas tentam ser útil e se esforçam muito para isso e se cobram muito para isso, elas não se sentem valorizadas. Parece que elas sempre têm que salvar alguém, sabe? Enquanto elas, quem salvaria elas? Se não elas próprias, se não elas mesmas. E aí elas sempre ficam em busca de um salvador ou de uma salvadora para tirar, para resgatar, sendo que ela teria, né, todas as condições, obviamente, se ela buscasse se confrontar, se ela buscasse de informação. E é isso que eu escrevi através das minhas próprias dores. A minha crise existencial começou com uma crise conjugal no meu casamento. E sim, eu comecei também na posição de vítima, eu comecei sentindo raiva, querendo que ele melhorasse. Até que eu fui entendendo que se eu não fizesse por mim, se eu não me resgatasse, se eu não tivesse consciência de quem eu sou, do que eu gosto, e trazer alto valor para mim, independentemente se ele ficaria ou não, eu precisaria cuidar de mim. Porque tudo poderia ir, tudo poderia ruir, só que eu ainda estaria comigo. Eu ainda estaria comigo. Então não faz sentido eu exigir que o outro mude, que o outro me salve, que o outro faça por mim, ou que eu agrade demais se eu não consigo me agradar. Eu não consigo cuidar do meu corpo. Eu não consigo me permitir ter valor, ter brilho. Tem mulheres que não se permitem nada do que pareça valor. Ela tem permissão de usar, de ter, de se cuidar, porque ela precisa ser útil. Porque isso é mal visto. Isso também é uma outra dor de muitas mulheres. E ali elas vão se tornando secas, mulheres secas por dentro e controlando, cobrando. E quem verá brilho? Se ela mesma apagou o próprio. E foi isso que eu senti no meu coração de escrever no livro As 8 Feridas de Toda Mulher. Porque sim, são feridas ancestrais, são feridas do inconsciente feminino coletivo. E a personagem principal é Solara, e ela também entende na jornada dela que se ela não fizer por ela, ninguém fará. E ela encontra nesse início dessa jornada uma grande amiga que se torna ali mesmo como se fosse uma parte dela mesma evoluída, uma coisa mística, aonde ela é confrontada, assim, dos seus sabotadores, ela se permite ser confrontada, ela se permite ir ao fundo, ela se permite fazer a limpeza, mexer nos lixos, porque ela não vê mais saída. Ela não vê a possibilidade de ter uma vida melhor, de ter atitudes melhores e, por consequência, resultados melhores, se ela não fizer, se ela não mudar isso aqui. E ali vão se apresentando situações da rotina de toda mulher,
das decisões que toda mulher tem que ter na profissão, dentro de casa, com ela mesma, no futuro, do passado, de coisas que as mulheres também têm que perdoar, têm que deixar ir, têm que deixar fluir, porque senão a vida fica travada. É curioso, já reparou? Tem coisas que aconteceram há muitos e muitos e muitos anos atrás, e se a gente fechar os olhos, tá vívido. Porque a nossa mente, ela é atemporal, a consciência é atemporal. Então pode passar o tempo que for. Se as marcas continuam aqui dentro, vívidas, com cor, com cheiro, com voz, com palavra, com emoção, com sentimento, eu tô vivendo isso ainda todos os dias no meu presente. Tá parado. Tá parado. E dentro do livro As 8 Feridas de Toda Mulher, eu proponho exercícios. É como se eu, Lívia psicanalista, estivesse falando com você. Foram as perguntas que eu me indaguei, perguntas completamente simples, que se você se permitir fazer, a mente vai respondendo, o teu inconsciente vai respondendo. E é justamente aí a resposta que é o confronto. A gente não tem que ser perfeito, a gente só tem que ser honesta. Essa é a primeira camada da libertação do padrão. É quando eu me permito ser honesta, ser verdadeira, porque se eu falar a verdade para mim mesma, quem terá autoridade de me julgar? Quem terá autoridade de me criticar? Quem terá a autoridade de dizer, você é assim, sim, eu sou. E quer saber mais? Todo ser humano é tudo. Tem todos os adjetivos, todos os atributos dentro dele, basta ele saber. Ou a situação acontecer, para que se ele vai ativar ou se ele vai desativar, mas vai estar ali. Todos os adjetivos positivos e negativos, todos nós carregamos. Agora, uma vez que eu não me permito ser honesto, que eu não me permito confrontar, porque eu tenho medo de perder o que eu tenho, mesmo dando uma bosta. Eu tenho medo de perder isso. Sabe por que eu tenho medo de perder? Porque eu não confio em mim. Porque eu não me dou alto valor. Porque eu sou insuficiente para mim mesma. É por isso que eu tenho medo de perder. É por isso que eu tenho medo de mudar. E eu vou empurrando a coisa literalmente com a barriga. Eu vou deixando a água parada no meu emocional dentro de mim. Mas se você chegou até aqui, uma coisa eu posso te afirmar com toda certeza. Você foi a pessoa escolhida para romper este padrão. Você tem coragem. Você tem força de vontade. Eu não posso te garantir que vai ser fácil, que a sua vida vai ser mil maravilhas, teria que ser, não. Mas até a natureza, na sua pureza, ela sofre as leis universais. Ela sofre com o dia a dia. Então o que seria, não é, esse planeta? Senão um aprendizado, não como punição, mas aprendizado para evolução, para crescimento, para autorrealização, para busca de amor próprio, para sim conseguir perceber o quão abundante eu sou, porque eu sou único. Eu posso não saber o que eu tenho de magnetismo, porque eu nunca busquei isso, mas eu tenho. É por isso que pessoas ficam perto de mim ou ficavam, enquanto eu não tentava diminuir, abaixar o tom, abaixar o brilho do meu magnetismo. Mas eu tô muito, muito, muito feliz, porque você é o abridor da tua jornada. A tua ancestralidade clamava por alguém como você. Então, continue na sua jornada, vá fundo, busque alimentar o teu alto valor, o teu amor próprio, o teu cuidado. Você merece. Você merece valor, você merece brilho, você merece alegria, felicidade, dinheiro, abundância. Continue nessa jornada. Descubra as 8 feridas universais de toda mulher. E tenha coragem e ousadia de dizer: eu limpo em mim.
E seja você um canal de inspiração. Que o teu brilho não seja para só receber admiração. Nosso ego gosta. Mas a nossa essência quer despertar, quer acender o brilho das outras centelhas distribuídas em cada corpo humano. Vá, continue, que eu estarei aqui junto com você nessa jornada.